Graça e paz, amados, mais uma vez estamos conduzindo até você este momento especial no qual estaremos juntos, cultuando ao nosso Deus e buscando na sua palavra a orientação certa para a nossa vida. Queremos dizer para você que ainda continuamos vivenciando o isolamento social e por isso não podemos estar congregando como fazíamos regularmente. Mas o Senhor tem sido bondoso e tem nos dado a oportunidade de podermos chegar até onde você está, através das redes sociais, e podemos então levar até você a palavra do Senhor. E neste momento de início de culto, eu convido você a se aquietar onde você está e juntos vamos elevar o nosso pensamento a Deus através da oração, rogando que Ele venha usar de misericórdia para com todos nós, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e eleve o seu pensamento a Deus, clamando pela sua vida, pela sua casa, pelo povo de Deus espalhado pelo mundo afora e pelas nações, para que Deus venha trazer edificação à sua igreja e salvação às nações. Oremos. Ó Deus bendito, aqui estamos mais uma vez. O desejo do nosso coração é que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor conduza todos aqueles que tiverem a oportunidade de estar ouvindo e vendo este vídeo, para que possam, de todo o seu coração, se colocarem na Tua presença, crendo que o Senhor é o Deus que manifesta a Tua presença sobre aqueles que Te buscam, sobre aqueles que Te invocam. E nós invocamos neste momento que o Senhor esteja trazendo da Tua misericórdia e da Tua graça sobre a Tua igreja espalhada pelo mundo afora, falando profundamente ao coração do Teu povo. E também o Senhor esteja trazendo esperança e salvação para as nações. Que nesse tempo de pandemia, o Teu Espírito Santo possa estar convertendo vidas a Jesus Cristo. E que o Teu nome seja glorificado através daqueles que entendem o Teu propósito e passam a Te buscar, passam a estar confessando os seus pecados diante do Senhor e em Cristo Jesus buscando o Teu perdão e a Tua misericórdia. Queremos Te agradecer pela dádiva maior do Teu Filho Jesus. Por isso podemos celebrar neste dia a Sua ressurreição. Podemos celebrar a concretização do Teu plano maravilhoso para a salvação de todos nós, pecadores. Te agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor é um Deus bondoso e maravilhoso, que tem manifestado a Tua graça a todos nós. E que assim o Teu nome venha a ser glorificado através deste ato de culto que prestamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidamos você agora para que juntos abramos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 4, onde faremos a leitura do versículo 13 ao versículo de número 18. Se você possui o exemplar da palavra de Deus aí na sua casa, que você possa tomá-lo e acompanhar a leitura que faremos neste texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 ao verso de número 18. Diz a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos abençoe e que esta palavra lida, ela possa trazer esperança ao seu coração, pois em Cristo Jesus temos a vitória sobre o pecado, sobre a morte, e temos a esperança da glória eterna com o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Cante conosco os louvores que estaremos trazendo ao seu coração neste instante. Oh,
Como é maravilhoso, meus amados, nós cantarmos louvores como estes que acabamos de expressar na adoração ao nosso Deus. Louvores que enchem o nosso coração de esperança nesse tempo de pandemia. Neste instante, nós então o convidamos para que estejamos juntos, mais uma vez voltando o nosso olhar para as Escrituras e o nosso coração para recebermos do nosso Deus a instrução para que assim venhamos conduzir a nossa vida na esperança da glória eterna em Cristo Jesus. O texto para a nossa meditação desta noite se encontra no livro de Salmos, Salmos 39, Salmo de Davi. Novamente eu convido a acompanhar a leitura que faremos neste salmo. É importante que você tenha em suas mãos um exemplar da palavra do Senhor, para que assim você possa estar sendo conduzido a meditar nesta palavra. Salmos 39. Diz assim o salmista Davi: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeces à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e diga ao Senhor: fale ao meu coração. Ó Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Cremos que o teu Espírito Santo, ele torna a tua palavra viva e eficaz no coração daqueles que a recebem. Que esta tua palavra possa edificar e salvar vidas e promover a tua glória na vida daqueles que a receberem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, tem causado pânico em todo o mundo, por estar causando morte. Morte em massa de pessoas no mesmo dia em vários lugares do mundo.
a ponto de causar um colapso sem precedentes, que chocam ainda mais a humanidade. O colapso dos sistemas de saúde em vários lugares em que os médicos têm que escolher quem vai viver e quem vai morrer, por conta da falta de respiradores para atenderem os que precisam deste equipamento para suportarem a enfermidade. Razão esta que se fundamenta a medida que tem sido tomada de isolamento social, seja ele horizontal ou vertical em todo o planeta. O colapso de cemitérios, como por exemplo na Itália, da cidade mais atingida pela pandemia, de ter que sepultar os seus mortos no cemitério de uma cidade vizinha. O colapso de funerárias, como está ocorrendo no Equador, a ponto de familiares terem de ficar com os corpos de entes queridos que morreram com a pandemia 5 dias dentro de casa, ou tiveram que colocá-los na rua, por conta do volume de mortos acima da capacidade de serem devidamente preparados para serem sepultados. E para tornar ainda mais agonizante o quadro que tem se instalado em vários lugares do mundo, é que por conta do alto índice do contágio do novo coronavírus, as vítimas de morte deste estão enfrentando a morte isoladas de familiares, sozinhas. E estes, os familiares, estão impedidos de velar os seus corpos, como medida de evitarem ainda mais a contaminação. Na Espanha, por exemplo, são 7 dias para liberarem o corpo para serem sepultados, com a presença máxima de 3 pessoas, numa rápida cerimônia fúnebre. Meus amados, diante deste quadro assolador, lamentável, aonde as esperanças se esvaem, de forma agonizante, causando pânico e medo nas nações, chamo a atenção de todos que me ouvem, para fazerem então uma reflexão profunda acerca do texto que lemos, os Salmos 39. Este salmo, meu amado, é um salmo de lamento excepcionalmente profundo, que pode ser comparado ao livro de Jó, capítulo 7, e com grande parte do livro de Eclesiastes, pois por 2 vezes o salmista, ele afirma que todo homem é pura vaidade. Neste salmo, Davi, ele quebra o silêncio, fazendo reflexões sobre a brevidade e os fardos da vida. No verso 1 a 3, temos o silêncio de Davi. No verso 4, temos o seu pedido por perspectiva acerca do futuro, seguido nos versos 5 e 6, por suas reflexões a respeito. No verso 7 ao verso 13, temos novamente as suas reflexões sobre a brevidade e os fardos da vida, nas quais ele faz pedidos, pedindo a providência de Deus em trazer alívio. Ao fazer o seu lamento, que é nada mais o lamento que as nações estão fazendo neste tempo de pandemia, de verem a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, por conta da assolação que esta pandemia está causando a todos, pois ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. Até as grandes potências que se achavam intocáveis, poderosas, se veem vulneráveis. Conforme disse Davi, por mais firme que sejam, são pura vaidade. Davi se inclui, e no verso 7 ele faz uma pergunta-chave, que creio, meu amado, que todos nós precisamos fazer hoje, neste tempo que estamos vivendo, e vendo morte por conta da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. E eu, Senhor,
que espero? Esta pergunta de Davi é uma pergunta decorrente da percepção da sua fragilidade e da fragilidade humana em toda a sua história. Em que podemos esperar neste momento de pandemia, de assolação com cheiro de morte? Tendo em vista que nenhum ser humano, e por mais firme que esteja, e de fato firme não está, pois é pura vaidade, pois a morte é inevitável, que está sujeito ao tempo, pois passa à medida que o tempo passa, isto é, passa como uma sombra, de acordo com o que disse Moisés no Salmo 90, que contrasta a eternidade de Deus com a mortalidade humana, revelando o porquê da vida humana ser tão breve neste mundo debaixo do sol, que está sujeito à morte, pois nenhum recurso humano, nenhum tesouro, nenhum dinheiro ou patrimônio, nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nenhuma medicina pode livrá-lo da morte. Em que podemos esperar neste momento de pandemia, de assolação com cheiro de morte? Davi encontra a resposta. A única possibilidade do homem ter esperança em face da mortalidade humana. Ele declara: Tu és a minha esperança, Senhor. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Ele abre mão de todas as possibilidades de esperança que não seja o Senhor. Por quê? Porque tudo mais é nada, é pura vaidade, é ilusão, é refúgio vulnerável. Até os tesouros amontoados pelos homens não podem livrá-lo da morte. Diante desta verdade absoluta, nos versos 12 e 13, Davi declara, ele clama pela misericórdia do Senhor, suplicando que Deus desvie dele a sua ira, pois ele percebe o que ele merece, a morte. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi, meus amados, ele tem a percepção da manifestação da ira de Deus em razão da sentença de morte decorrente do pecado na natureza humana que lhe trouxe a mortalidade. Esta declaração de Davi, tu és a minha esperança para Deus, nos leva a compreendermos a providência de Deus na história em Cristo Jesus, para com o mundo sentenciado à morte desde o Éden. A morte, meus amados, trata-se da sentença de Deus ao homem que em Adão pecou. Em Gênesis 2, nos deparamos com esta verdade que explica por que o ser humano morre. No versículo 15 e 16, diz a palavra que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. O apóstolo Paulo, então, em Romanos 5,12, explica porque no mundo há morte. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no capítulo 6 desta mesma epístola de Romanos, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos revela que o salário, o preço do pecado na vida humana decorrente de sua natureza herdada de Adão, é a morte. O lamento decorrente da mortandade que assola a terra em razão do Covid-19 pode encontrar consolo e esperança
somente no Senhor. É esta verdade que Davi nos traz. Hoje, domingo de Páscoa, no calendário cristão, quando celebramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos, ao terceiro dia, depois de ter bebido o cálice da ira de Deus, vicariamente em nosso lugar, ao ser crucificado por causa dos nossos pecados, somos desafiados então a crer e viver esta verdade: Senhor, Tu és a minha esperança. Por quê? Porque a pandemia e a morte que assolam a terra foram vencidas com a ressurreição de Jesus. E não só estas, mas a sua causa, o pecado e o seu patrocinador, o diabo, o Senhor de Davi, em quem ele depositou a sua esperança, ao estar entre nós, ele se identificou com essa dor da morte. Ao chorar, conforme diz o relato do apóstolo João, no capítulo 11 do seu evangelho, ao chorar com Marta e Maria, quando o irmão destas, Lázaro, morreu, ele confirmou esta verdade a seu respeito, quando ele declarou acerca de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando no Calvário, na cruz, ele recebeu toda a ira de Deus Pai para nos conduzir vitoriosamente, ao passarmos pelo portal da morte física, não tendo mais nenhuma cobrança, pois todo o crédito da justiça de Cristo foi concedido a nós pela sua graça. A pandemia do novo coronavírus nos mostra uma pandemia muito maior, com consequências muito mais profundas, que vão além dos colapsos e da morte física que tem assolado o mundo. Que pandemia é esta, pastor? A pandemia do pecado, cuja consequência maior é o completo derramar da ira de Deus, tendo como salário a morte eterna, o inferno, que há de ser confirmado no juízo final, na vida daqueles que não se submetem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, meu amado, a nossa esperança deve ser o Senhor, pois somente nele podemos ter o livramento desta pandemia do Covid-19, cuja consequência maior é a morte física, e livramento da pandemia do pecado, cuja consequência maior é a morte eterna. A afirmação de Jesus a Marta sobre a sua autoridade sobre a morte, em dar vida e vida eterna, traz uma pergunta dele a Marta e a todos nós: crês isto? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou, meu amado, e está vivo e tem autoridade sobre o pecado e as suas consequências, sobre esta pandemia, esta enfermidade e sobre a morte que ela pode trazer? Somente esta verdade pode trazer esperança à humanidade. Conforme diz o louvor, porque ele vive, posso crer no amanhã. É nesta segurança, nesta esperança, que devemos então enfrentar a mortandade que assola a terra, a ponto de dizer, em razão do que somos, mortais por sermos pecadores: se amanhã, ao amanhecer um novo dia, em meio a esta pandemia e outras inúmeras causas de morte, eu estiver ainda vivo, é porque o Senhor está comigo. Se amanhã, ao amanhecer um novo dia, em meio a esta pandemia e outras inúmeras causas de morte, eu estiver morto, é porque eu estou com o Senhor. O apóstolo Paulo, por sua vez, meus amados, plenamente convicto do amor de Deus, que lhe dá segurança e esperança em Cristo, ele disse em Romanos 8, a partir do verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista desta pandemia? Que diremos, pois, à vista de tantas coisas que afligem a nossa existência debaixo do sol? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será pandemia? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, quem está em Cristo é mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você, que espera, que você possa dizer como Davi: Senhor, Tu és a minha esperança. Se apegue ao Senhor como Davi fez, tendo a consciência plena de que a oportunidade de estar com Deus na eternidade é decorrente de Deus desviar nesta vida de você a sua ira, imputando-a a Cristo, em razão de você fazer dele a sua única esperança. Diga agora com o seu coração para Deus em oração o mesmo que Davi disse: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O que você e eu merecemos? A ira de Deus, pois somos pecadores. Merecemos muito mais do que esta pandemia e a morte física que ela traz. Merecemos a condenação eterna no inferno. Portanto, meu amado, não queira você e eu o que merecemos. Queira você e eu a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus na sua morte de cruz e ressurreição. Nela somente, na graça, que é favor imerecido, a esperança para nós e para o mundo. Nela somente podemos nos livrar do pecado, nela somente podemos nos livrar da morte em todas as suas dimensões, espiritual, física e eterna. Nela somente podemos ter vida eterna. Jesus Cristo, graciosamente, Ele tomou sobre si a ira de Deus na cruz do Calvário e satisfez plenamente a justiça de Deus Pai, para que eu e você pudéssemos pôr nele a nossa esperança. A sua obra de morte foi coroada com a sua ressurreição ao terceiro dia, abrindo ao homem pecador condenado à morte a porta da salvação. Esteja em Cristo e não tenha mais nenhuma condenação decorrente dos seus pecados e se livre do pavor da morte. Conforme diz Jefferson Pilar em seu belo louvor, e se eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer, e se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu não sei como está o seu coração neste momento, mas o Senhor sabe. Eu não sei que tipo de sentimentos
esta pandemia tem trazido ao seu coração. Se você está em pânico, está em angústia, se a morte lhe causa pavor, mas quero te desafiar a vivenciar o que Davi propôs ao seu coração, de não se permitir se desesperar com a vaidade do homem, com a sua fragilidade, mas de confiar e esperar tão somente na misericórdia e na graça do Senhor, em Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa, que enche o nosso coração de fé e de esperança, que nos leva a ver claramente que a nossa esperança só pode ser depositada no Senhor. Não há possibilidade de esperança para o homem fora de Ti. Ó Deus, fazemos da oração de Davi a nossa oração, que neste contexto de pandemia e de assolação que ela traz à humanidade, o Senhor venha usar de misericórdia e de graça para conosco, em nos sustentar diante do Senhor e nos conduzir a olharmos para o alto, a olharmos para a concretização da nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, o inimigo de nossas almas. E através dele, através da sua obra de morte na cruz e ressurreição, podemos também vencer, na certeza e na convicção de que estaremos na eternidade contigo. Tenha misericórdia de nós. Não permita que nenhum de nós venhamos a duvidar das tuas promessas, duvidar da obra de salvação e redenção realizada por Ti em Cristo Jesus, como prova do Teu amor para conosco, de maneira tal que possamos dizer que a nossa esperança está em Ti. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que assim oramos e rogamos estas bênçãos. Amém.
Recebamos a bênção, meus amados. E agora, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se manifestou na cruz do Calvário quando este ali verteu o seu sangue para nos remir dos nossos pecados, e que o poder e a consolação do Espírito Santo de Deus, que aplica a obra redentora de Jesus no coração de todos aqueles que creem no nome dele como seu único e suficiente Salvador, que o Deus triuno, na sua plenitude, esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, conduzindo este povo a viver na esperança da glória eterna, até a volta do Senhor Jesus.